Boa noite a todos. Estamos aqui prontos para iniciar a live de hoje. Aguardar um pouquinho as pessoas entrarem. Ana, boa noite. Saudade de você, menininha. Rosinha, minha querida amiga. Shirley, Fátima. Eu não gosto de ficar falando muito nomes, porque se eu esquecer de alguém, né, a pessoa vai pensar que é alguma coisa pessoal, mas não é não, tá? Boa noite a todos vocês, muito carinho recebê-los aqui. E vamos aguardar um pouquinho as pessoas entrarem para que a gente possa iniciar então a live desta noite. Eu vou chamar uma pessoa muito querida para fazer a abertura e depois as vibrações, sustentação, tá? E vou chamar, depois vou desconectar ela e conectar de novo. Vou tentar, né? Porque a gente nunca sabe essas coisas se funcionam ou não, mas a gente pode tentar. Isso a gente faz bastante. Podemos começar com os avisos? Bem, vocês lembram quando a gente entrava no caminho da luz? Do lado esquerdo da entrada tinha uma urnazinha onde a gente colocava as nossas notas fiscais. Lembra disso? Então, essas notinhas que vocês doavam, elas estão fazendo muita falta pra gente, porque elas geram uma receita bastante considerável. O ano passado nós recebemos inclusive uma premiação em virtude da quantidade de notinhas que foram digitadas. Então, elas são muito importantes para nós. E agora, a gente está sem essa possibilidade de vocês colocarem as notinhas ali. Então, nós lançamos uma campanha chamada Minha Urna Faz o Bem. E convidamos você a ser um parceiro nosso nesta campanha. É simples, nós convidamos vocês a conversarem com os comerciantes, nos locais que vocês frequentam, conversarem com o síndico do prédio, com os vizinhos, com os amigos, com os parentes, pedindo que juntem as notinhas. Por exemplo, no prédio, podemos pedir autorização do síndico para colocar ali um saquinho ou uma embalagem para que as notas sejam colocadas. Aí, a sacolinha estando repleta, nós levamos até o nosso lar, na Rua Managé 78. Como uma sacolinha de notinha, é necessário que a pessoa leve. Agora, se a pessoa conseguiu captar 10 ou mais sacolinhas, ela deve ligar para o nosso lar, no telefone que eu já vou dar o número, e nós iremos pedir para que alguém vá buscar as notinhas fiscais, tá? Então, detalhe importante é que tem que ser do mês vigente. Do mês anterior não vale mais, tá? Então, tem que tomar cuidado com a nota, com a data da notinha, porque senão ela não vale mais pra gente, tá? Então, elas devem ser entregues na Rua Managé 78, de segunda a sexta-feira, das 10 às 14 horas. E é bom dar uma ligada para que o pessoal receba vocês ali no telefone corporativo do nosso lar, que é o 99486-4879. Repetindo, 99486-4879. Além disso, nós ainda continuamos a pedir a vocês que continuem a contribuir monetariamente com o nosso lar e com o A Caminho da Luz. Nós temos no A Caminho da Luz os associados do Clube do Livro. E se vocês continuam contribuindo, nós vamos pedir que vocês guardem as notinhas, os comprovantes da contribuição, que ao final, quando nós reabrirmos, vocês poderão apresentar os comprovantes na secretaria e levar todos os livros a que tem direito. Pedimos também que toda a contribuição seja identificada para que
para efeito de localização no sistema. Além dos associados do Clube do Livro, aquelas pessoas que quiserem fazer contribuições pontuais, também nós pedimos que sejam feitas transferências no Banco Santander para o A Caminho da Luz e no Banco Bradesco para o Nosso Lar. Os números das contas encontram-se disponíveis na nossa rede social. E também nós continuamos pedindo que vocês enviem doações para o nosso Mercalar. O Mercalar ainda não reabriu, mas assim que reabrir, nós queremos que tenha um mega estoque de coisas muito bacanas e que todo mundo possa ir lá e fazer suas compras, não é? Então, para isso, nós precisamos bastante da colaboração de vocês. Nós aceitamos roupas de cama, mesa e banho, roupas masculinas, femininas, bebês e crianças. Nós aceitamos brinquedos, os brinquedos têm muita aceitação, são bem importantes, é um item muito importante para nós. Nós aceitamos utensílios para cozinha, aceitamos eletrodomésticos, sapatos. Claro que tem que ser coisas em bom estado. Aquela coisa que eu vou doar porque eu comprei uma nova. Tem uma blusa lá de lã que eu até gosto dela, mas eu já usei bastante. E agora eu fui lá e comprei uma outra. Então eu dou aquela que está em ótimo estado, que até eu usaria, não é? Porque a gente também não vai doar uma coisa que está estragada, rasgada, porque daí também não vai ter serventia para ninguém, tá? Pedimos então que vocês entreguem essas doações lá no CENLEP, na Escola Profissionalizante, que fica na Rua Jacofati, sem número. Essas doações deverão ser entregues às terças-feiras, das 8 às 16 horas, pelo portão de baixo, aquele que fica um pouco mais distante da Avenida Regente Feijó. Um detalhe importante, nós não aceitamos móveis, porque não temos espaço de trabalhar com eles, tá? Então, contamos com vocês para que vocês possam nos ajudar bastante. Nós temos, reiteramos o convite para que vocês assistam todas as nossas lives. Nós temos, amanhã nós teremos a live com a Solange Almeida, com o tema Retribuir o Mal com o Bem. Amanhã, às 10 da manhã. E a live de amanhã é bastante interessante, porque ela é feita com o pessoal da evangelização infantil. Então tem sempre depoimentos de pais, tem sempre falas de evangelizadores, para que as crianças possam se sentir também inseridas na casa espírita. Além disso, ainda temos as videoaulas para as crianças, desde das pequeninas até os jovens do GECAL. Então é importante também que vocês participem e que os seus filhos participem também, tá bom? Para que a gente possa estar vinculadas à casa espírita. Agora eu vou chamar uma companheira muito querida para que possa fazer uma parceria aqui comigo. Deixa eu ver se eu consigo. Achei ela fácil. Vamos ver. Olá, Lúcia, boa noite. Boa noite, minha querida. Tudo bem? Que bom te ver. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês essa noite e que possamos trazer um pouco de paz, um pouco de alegria e um pouco de amor no coração de cada um, né, Lúcia? Com certeza. Seus bonequinhos estão te chamando, olha que lindos. Então, que bom, né? Que bom. Tá todo mundo bem, vai né? ter um áudio no fundo, tá? É isso mesmo. Isso Vocês não reparem. Maravilhoso, maravilhoso. Tá todo mundo bem com você, né? Graças a Deus, Então, tá tudo bom. bem, graças Então, tá a bom. Deus. Eu vou colocar então uma música e depois você faz a prece de abertura, tudo bem? Combinado, tudo bem. Ai, peraí que eu dei um fora aqui. Calma, só um minuto. Eu estava no fone, então não estava saindo som. Mas agora vai sair.
Jesus, quero ir a você. Dá-me força se eu possa seguir o caminho que eu mesmo pedi. E hoje recebo a tua vida. Dá-me amor pra poder repartir com aqueles que venham buscar. Que a esperança os faça sorrir na alegria de me encontrar. Que a esperança os faça sorrir na alegria de me encontrar. Neste caminho de luz, vou chegar a Jesus, nosso Mestre e Senhor. Neste caminho de luz, vou chegar a Jesus, nosso Mestre e Senhor. Esta paz que encontrei em amar, meu nome poder trabalhar. Agradeço a Jesus a aventura de a este caminho chegar. Quando um dia da terra eu me for, ó Jesus, eu quero lhe rogar. Dá-me forças de compreender e ao seu lado poder trabalhar. Dá-me forças de compreender e ao seu lado poder trabalhar. Neste caminho de luz, vou chegar a Jesus, nosso Mestre e Senhor. Só no caminho da luz encontramos Jesus com trabalho e amor. Só no caminho da luz encontramos Jesus com trabalho e amor. Com você, Flavinha. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai Maior, envolvidos por essa música maravilhosa que toca aos nossos corações, o hino da nossa casa querida, que nos faz tanta saudade física, mas que possamos em pensamento ir até lá, nos encontrar reunidos de mãos dadas naquele salão enorme, de muita luz, de muito amor. Tantos trabalhos que ali são feitos, tanto amor que ali é doado, que possamos nos sentir envolvidos por equipe espiritual, que ali se encontra, da nossa casa, os nossos benfeitores. E pedimos que essa noite eles possam estar conosco, nos ajudando a compreender e assimilar as palavras do nosso Evangelho de Luz, as palavras que vamos receber através da nossa companheira Lúcia. E que possamos aplicar esses ensinamentos todos os dias da nossa vida, principalmente nos momentos que mais necessitamos, como os momentos que vivemos agora. E assim, nós agradecemos a oportunidade de comunhão com o Alto Mestre querido. E pedimos a tua luz, nos abençoando e nos fortalecendo para o Evangelho dessa noite. Agora é com você, Lúcia. Flávia, obrigada. Vou te pedir um favor. Você pode anotar a pergunta, se tiver? Porque eu não tenho expertise de falar e ficar prestando atenção nas perguntas. Então, se você puder fazer essa gentileza, eu te agradeço bastante. Tá legal. Então, vamos lá. Eu vou desconectar você, então. E depois, no final, eu te chamo novamente, tá bom? Muito obrigada. Combinado. Até mais. Uma linda palestra. Obrigada, amor. Então, vamos lá. Não estou acertando essa imagem aqui, vem essa entrada hoje. Vamos ver se agora vai. Então, o tema da nossa conversa hoje é o valor da escuta amorosa. Nós temos... nós somos um espírito imortal. Nós vivemos em períodos que se alternam na espiritualidade e no mundo físico. Nós encarnamos sucessivas vezes para que a nossa evolução possa acontecer. E a encarnação
ela é uma conquista do espírito. Por quê? O corpo físico que nos é oferecido por Deus nosso Pai, ele serve de instrumento na evolução do espírito. Então, ele é muito importante esse momento, né, onde nós estamos na Terra, de posse temporária desse corpo físico que nos é emprestado por Deus nosso Pai. Nós não somos esse corpo físico. Nós somos um espírito imortal. Mas esse corpo físico ele é um instrumento precioso de evolução do espírito. Então, ele deve ser cuidado por nós amorosamente. Ele é programado na medida exata das nossas necessidades evolutivas. Então, é preciso que ele seja muito bem cuidado. É dever cuidar desse corpo físico. E, obviamente, também é dever cuidar do espírito. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 11 exatamente fala disso. Ele fala do cuidar do corpo e do espírito. Então, tem uma pergunta que é respondida pelo Espírito Jorge. E a pergunta é a seguinte: consistirá na maceração, né, na mortificação do corpo a perfeição moral? Aí ele responde dizendo que existe a necessidade de se cuidar do corpo segundo as alternativas de saúde e de enfermidade. Que segundo as alternativas... Desculpa, espera vou voltar de novo. Existe a necessidade de cuidar-se do corpo, que segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cativa da carne. Para que esta prisioneira viva se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo que estar são, disposto e forte. Então, o nosso dever é cuidar dos dois, né? Aí tem mais um pedacinho, também é bem significativo. Ele diz assim: façamos uma comparação. Eis se acham ambos em perfeito estado. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? Aí o Espírito Jorge responde novamente: inevitável parece a luta entre os dois. É difícil achar-se o segredo de como chegarem ao equilíbrio. Então, é claro que existe uma demanda da vida material que nos solicita muito, e é um grande desafio a gente conciliar essa demanda com as nossas necessidades espirituais. Eu diz assim: por se achar em independência mútua, importa cuidar de ambos, não é? Por que a gente está falando isso, não é? Porque é muito importante a nossa responsabilidade em relação a nós, ao nosso corpo e ao espírito imortal que somos. Somente nós somos responsáveis por nós mesmos. Quando a gente é muito maturo, a gente sempre acha que é o outro que é responsável pela gente. Então, quando a gente erra, a gente fala que é por culpa de alguém. Quando a gente não consegue fazer alguma coisa, é porque não pôde por causa de outro. Então, quando a gente vai amadurecendo, a gente vai percebendo que erros, acertos, conquistas e derrotas, tudo isso é de nossa responsabilidade única e exclusiva. Então, esse equilíbrio também é de responsabilidade exclusiva nossa, não é? Aí vem aquela pergunta que vocês já devem estar se fazendo: como é possível isso nesses tempos tão difíceis que estamos atravessando? Ainda no Evangelho, no capítulo 9,
cujo título é Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, no item 7, vem uma fala assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso. O Espiritismo nos ensina a compreender essa dor. E compreender essa dor não é fácil. A dor que vivemos, né, durante o período de vida, principalmente nesse período singular que estamos atravessando. O livro Aviluz, que é o livro top star das lives, né? Quase todos os palestrantes recomendam. Esse livro é belíssimo, João Nunes Maia, Espírito Shaolin. Ele tem um capítulo onde fala de Tomé. Tomé era muito racional. É aquele espírito que, quando Jesus ressuscitou, não é? E veio ter com eles, ele precisou tocar nas chagas do mestre para ter certeza. Então, ele era muito racional. E ele não conseguia compreender o sentido da dor. Na verdade, ele tinha aversão à dor. Nem podia nem ouvir falar. E ele, uma das vezes, naquelas reuniões que aconteciam lá em Betsaida, na Casa dos Pescadores, ele chegou para Jesus e perguntou por que. Ele perguntou a Jesus o que a dor representa para Deus nos caminhos humanos. Porque ele achava inconcebível Deus, sendo amor, misericórdia, benevolência infinita, deixar que as pessoas sofressem. Aí Jesus responde assim: a dor é um anjo em favor da humanidade, que ainda desconhece os seus benefícios. Se não respeitarmos as leis harmonizadoras da criação, caímos nos braços desse anjo, cujo nome é dor. Não devemos ir buscá-la. Não é porque a dor é esse anjo que nos encaminha para Deus que nós já vamos estar atrás dela. Claro que não. Ela jamais bate em porta errada. E é preciso entender essa mensageira quando ela vier nos visitar. Então, é o momento de entender a mensageira. É o momento de ter olhos de ver. Tem uma fala do Carlos Drummond de Andrade, do poeta, que diz assim: a dor é inevitável. Claro, ela faz parte da evolução, do processo de evolução do ser humano. Deus coloca no nosso caminho para que a gente possa aprender, para que a gente possa evoluir. Então, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, cada um vai dar para a dor a dimensão que estiver preparado para isso. Depende do nosso olhar. Como é que nós estamos decodificando essa dor que assola todo o nosso planeta hoje? Será que nós estamos nos colocando no papel de vítima? Será que nós estamos nos colocando no papel de injustiçados? Não existe injustiça. Deus é misericordioso. Então, tudo isso que está acontecendo é uma proposta divina. Mas qual está sendo o nosso olhar? Será que nós estamos olhando dessa maneira? E nesse momento, será que nós estamos valorizando a nossa vida? Valorizar a vida, nesse momento, implica no autocuidado e no cuidado com o próximo. Quando dizemos autocuidado, estamos falando em corpo, mente, emoção, sentimento e o espírito, que é o receptáculo de tudo isso. Será que nós estamos nos cuidando de maneira positiva? Será que nós estamos com o nosso olhar atento àqueles que estão no nosso entorno para cuidar, ajudá-los a cuidar de si mesmos? Antes da pandemia, pesquisas da Organização Mundial de Saúde apontavam índices de 700 milhões de pessoas com transtornos emocionais no mundo. Número catalogado pela Organização Mundial de Saúde, provavelmente de pessoas que buscavam tratamentos.
presume-se que esse número seja muito melhor, não é? As autoridades de saúde, elas preveem que durante e após a pandemia, esse número tende a aumentar. Claro, a pandemia potencializa esses transtornos emocionais, não é? Nós lidamos com perdas de todo tipo, sabemos que nada nos pertence, mas nós sofremos com as perdas. Nós vivemos solidão, luto, medo, problemas financeiros. A mídia, se a gente der atenção a ela vai aumentar a nossa ansiedade, trazendo notícias que nos trazem angústia, não é? Então, esses transtornos, eles são efeitos colaterais desses fatores estressantes que são vividos durante a pandemia. Aqui vale um pequeno parênteses. Será que distanciamento e isolamento é a mesma coisa? Nós estamos com distanciamento social. A quarentena nos recomenda que tenhamos esse distanciamento. Mas será que ele significa isolamento? Nós precisamos ficar isolados? Nós estamos isolados? Nós estamos isolados dos nossos entes queridos, da nossa casa de oração, do nosso trabalho material? Nós podemos e devemos nos conectar com tudo isso, não é? Porque estar afastado é uma condição física. Estar isolado é aqui e aqui. É diferente, não é? Então, qual é o convite imperioso que nos é feito, que nos é trazido nessa pandemia? Estar atento à saúde plena, não é? A Organização Mundial de Saúde fez uma pesquisa com 15 mil casos de suicídios e chegou à conclusão que 98% das pessoas que haviam se suicidado tinham transtornos emocionais ou mentais. Até 1895, o suicídio era visto como um ato individual, sendo a única pessoa responsável aquela que se suicidou. Os demais não tinham nada a ver com isso. Mas a partir de Émile Durkheim, com o livro Suicídio, um estudo em sociologia, um sociólogo francês, não é? O suicídio passou a ser visto como um problema social. Ele diz no livro que o suicídio é a trágica denúncia de uma crise coletiva. Sendo assim, o transtorno emocional pode levar ao suicídio. E seu suicídio não é um problema só daquele que se suicida, ele é um problema meu, seu, nosso, de todos nós. Não é mesmo? Existem índices alarmantes, não é? Ainda a Organização Mundial de Saúde aponta que a cada 4 segundos uma pessoa se suicida no mundo. Esse número está aumentando assustadoramente entre jovens, cada vez mais jovens, pessoas cada vez mais jovens. Crianças até estão engrossando, né, esses índices. Isto é muito preocupante, muito preocupante. Aí vocês devem também estar se perguntando, e eu posso agora, hoje, fazer o quê? Tem essa notícia alarmante, mas também tem uma muito promissora. O suicídio pode ser evitado, pode ser prevenido em 90% dos casos. Também uma constatação da Organização Mundial de Saúde. Então, se 90% pode ser evitado, a gente pode sim fazer alguma coisa. A gente não deve não ficar com o braço cruzado. Precisamos estar atentos, não é?
como que ele pode ser evitado, não é? Com a atenção às pessoas, a atenção a detalhes que podem significar que a pessoa está com um transtorno emocional, com um transtorno mental, com uma ideia suicida, não é? Aí você deve estar se perguntando, né? Mas a Lúcia está ficando estranha, né? Por que ela escolheu esse tema tão pesado para falar na live desta noite? Realmente é um tema difícil. Mas sabe por que eu escolhi esse tema? Eu também fiquei pensando muito a respeito de falar sobre esse tema. Mas justamente porque nós não podemos nos calar, é que eu resolvi falar. A Federação Espírita Brasileira, o ano passado, começou em setembro, oferecer um curso para... Ele era um curso aberto, mas ele era direcionado basicamente aos trabalhadores das casas espíritas que atendem nas orientações, no acolhimento. Esse curso foi ótimo. Ele abriu assim, algumas coisas importantes para a gente. E, dentre outras coisas, o que foi falado com bastante ênfase é que existe a necessidade de se quebrar esse tabu. Quem fala disso não gosta de falar disso e quem ouve também não gosta de ouvir. Mas é preciso quebrar o tabu. Por quê? Quando a gente começa a quebrar o tabu, a gente desperta o olhar para a possibilidade de alguém estar pensando em morrer. E existe uma fala errônea também que a gente ouve, dizendo assim, que se a gente fala de suicídio para uma pessoa, aí sim é que ela vai querer morrer. Não é verdade. Não é verdade. Geralmente, quem quer se suicidar não quer morrer. Quer fugir de uma dor insuportável com a qual não consegue mais conviver. Todo mundo que se suicida sofre incomensuravelmente até chegar a esse final trágico. É um processo, né, que vem se encaminhando ao longo da vida e é o produto de um sofrimento imenso, imenso, imenso. E inúmeros não queriam morrer, queriam fugir da dor. A gente pode perceber isso com aqueles que sobreviveram, tentaram e não conseguiram, e também nas salas de intercâmbio mediúnico, aonde os nossos irmãos suicidas vêm e se mostram muito decepcionados porque não conseguiram morrer e nos dizem que queriam fugir da dor. Então, diante disso, qual é o nosso papel? Acolher. Demonstrar que a dor dele é compreendida, que a dor é respeitada. A sociedade atual, ela é imediatista e ela convida as pessoas a serem indiferentes à dor do próximo. Quantas pessoas olham para a gente e perguntam: o que você está sentindo? Raras, raríssimas. Sabe por quê? Não é porque as pessoas não liguem para a gente ou sejam más, não, nada disso. É que quando eu olho para você e pergunto o que você está sentindo, eu lido com a minha própria dor, eu lido com os minhas próprias questões íntimas. E muitas vezes nós estamos nem preparados para lidar com as nossas questões. Então, é preciso que a gente olhe as pessoas com um olhar mais apurado. É preciso que o acolhimento seja incondicional. Não importa o tipo de vida que ela leva, o que ela está fazendo, ou por que ela está sofrendo. Não, o importante é que ela está sofrendo. E nesse curso também, eles falam uma coisa que eu achei assim muito importante, que nós devemos escutar com o coração. Olha só, escutar com o coração. Ouvir é uma função do ouvido. Isso qualquer pessoa que não tenha um problema auditivo, ele vai
ou ouvir. Mas ouvir não é a mesma coisa que escutar. Não dá para escolher se você quer ouvir ou não. Você vai ouvir o que está no seu entorno. Agora, escutar é você estar presente. É você estar ali. Não é? Requer uma atenção. Requer que você sinta as palavras que estão sendo pronunciadas. O Rubem Alves, ele tem uma fala também que eu acho belíssima. Acho que vocês também vão gostar. Ele diz assim: é na escuta que o amor começa e na não escuta que o amor termina. Olha que lindo. É na escuta que o amor começa e na não escuta que o amor termina. Então, esse ato de escutar, ele alimenta o amor. Olha como é importante. Então, basicamente, o acolher é saber escutar. E esse escutar vai ser uma ferramenta muito importante para a gente conseguir ajudar os nossos próximos, né, que estiverem necessitando disso. Como é que é essa escuta? Será que é fácil? Bem difícil, né? Deixar falar, apenas escutar. A escuta amorosa não fica dando opinião, não fica racionalizando, não fica dando conselhos, não fica dando exemplos pessoais. Olha, comigo eu faço assim, dá certo. Não, nada disso. Ela escuta com total interesse, sem preconceito, sem julgamento, com interesse pleno de ajudar, centrado na pessoa que fala. Desliga o celular, deixa o celular de lado, senta perto dele, olha para ele e só escuta. Fique lá plenamente junto. Porque inúmeras vezes a gente está junto de corpo, mas os espíritos estão longe, o pensamento está distante, não existe aquela conexão. Então, é preciso que exista uma conexão de almas nessa escuta amorosa. E outra coisa importante que também no curso eles falaram é que a gente pode perguntar para uma pessoa que está mal, que está emocionalmente muito fragilizada, como você está se sentindo hoje? Como você está se sentindo agora? Porque se a gente perguntar assim, como você está se sentindo, e a pessoa não está bem, ela vai trazer toda aquela carga negativa. Se você perguntar, fracionar isso, e você perguntar, como você está se sentindo agora? Ela poderá te responder, olha, agora eu estou bem, mas não acordei muito bem, mas depois ao longo do dia eu fui melhorando. O que pode não ter acontecido a semana passada ou o mês passado. Então, é importante, é um detalhe, né, que parece tão insignificante, mas é importante. Também não interromper a pessoa, ter a paciência de ouvir. E falar sobre o sentimento alivia as pressões internas. É muito importante, não é? Então, a função daquele que escuta é estar junto, apenas estar junto. Tem uma fala também do Divaldo, no livro Atendimento Fraterno, do Espírito Manuel Filomeno, na verdade a fala é do Manuel Filomeno, que diz assim: é essencial estar junto com espontaneidade, fazer com que a pessoa sinta que está diante do outro ser humano, disposto a ouvi-la. Diz que a dor compartilhada é dor que se ameniza. Olha só, né? Então, ouvir com compaixão. E pode-se até, se a gente perceber que a pessoa não está bem mesmo, e ela está inclinada a querer morrer, pode-se perguntar, pensa em morrer? Mas aí ela não vai? Isso não vai ser pior para ela? Não, vai ser melhor. Porque ela colocando para fora, ela vai se ouvir. O que acontece quando a gente faz terapia? O terapeuta fala tão pouco, não é?
Ele deixa a gente falar, 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 falar. Depois ele dá uns fechamentos, dá uns apartes, para que a gente possa ouvir-se. Então, a pessoa que está falando conosco também vai se ouvir. E muitas vezes, quando ele disser, eu penso em morrer, ele está se ouvindo e fala, espera um pouco. Só isso pode ser um alerta para ele. Não é? Então, hoje, o que nós temos de recurso? Não é? Nós temos os recursos que a mídia nos oferece, né? Todos os recursos que temos à disposição. E nós podemos sugerir à pessoa que ela faça um tratamento psicológico. Se for um caso mais grave, que consulte o psiquiatra. Hoje tem até consultas por videoconsulta, não é? Não precisa nem ser presencial. Psicológico e psiquiátrico, não é? Então, por que é importante recomendar um tratamento? Porque a pessoa que quer se suicidar, ela, como nós dissemos, ela vive um sofrimento insuportável e que ela considera definitivo. Ela não tem noção que aquilo vai passar, que aquilo pode passar. Todo transtorno emocional, na verdade, é assim, né? Alguém que tem crise de pânico. Ela pensa que ela vai ficar assim a vida inteira. Ela não imagina que um tratamento vai exercer um controle sobre a doença. Ela não imagina isso. Essa pessoa quer morrer também. Acha que o sofrimento dele é para sempre, é definitivo. Então, o que o tratamento faz? Ele abre portas, podendo levar a outros caminhos. Ele faz uma troca, né? De condições para aliviar o sofrimento. Então, a morte, ao invés da esperança de alívio ser a morte, acaba sendo o tratamento. Olha que coisa interessante, né? Então, por isso que é importante, importantíssimo que a pessoa faça tratamento, né? Eu estou vendo meu horário aqui, já estou adiantada, hein? Mas eu tenho tanta coisa para falar ainda. Eu vou tentar resumir um pouquinho. Então, eu queria dizer também que nesse período que a gente está vivendo, é preciso dar muita atenção, e uma atenção especial às crianças. A Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, ela fala que todas as crianças estão suscetíveis às repercussões psicossociais da pandemia. Então, a criança, ela não vai, muitas vezes, ficar chorando, ficar dizendo que está depressivo, que está triste. Ela demonstra isso de uma maneira mais... que as pessoas, às vezes, não percebem. Ela fica irritada, ela não dorme direito, ela come muito ou come pouco, ela fica muito carente dos pais, quer dormir no meio, ela não quer que os pais saiam de perto dela nem um pouquinho. Então, existe um monte de sintomas, né, de sinais que os pais, às vezes, não percebem. Por que os pais, às vezes, desconsideram quando a criança está irritada e fala mais alto e joga uma coisa no chão? Os pais acham que aquilo não é o correto, não é educado, e às vezes dão um castigo, repreendem, tá certo? Claro, é educar. Mas por trás desse comportamento podem estar embutidos todos aqueles sentimentos de medo, de morte, de distanciamento das pessoas que ele ama, de privação do direito de ir e vir. Então, tudo isso ele vai expressar de uma maneira que às vezes os pais não entendem. É difícil para os pais, porque os pais não estão conseguindo lidar muito bem nem com os sentimentos deles, e tem que lidar com o da criança, não é? Então, como é praticar essa escuta amorosa com a criança? É perguntar para ela como você está se sentindo. O que você está sentindo agora? Você está triste? Você está com raiva? Deixa ela falar do sentimento. Porque, inúmeras vezes, o sentimento da criança é ignorado. E ela precisa falar, ela precisa pôr para fora. Ela precisa colocar o que ela sente, não é? Então, a gente pode dizer para ela, olha, então tá, então você está com raiva, fica aqui um pouquinho, se acalma, respira fundo. Quando você se acalmar, você vai conseguir pensar melhor. Isso vai, inclusive, educando a criança para que ela se torne um adulto mais equilibrado, um adulto mais sensível,
um adulto que lide melhor com as dificuldades da vida, não é? E também nós devemos sempre falar a verdade para a criança. Falar sobre o perigo da contaminação, falar que essa doença pode matar, falar da necessidade do autocuidado. É difícil a gente ter todas essas condições, mas nós devemos buscar. E nós devemos olhar os pequenos com olhos de ver. E, se for necessário, também consultar um profissional de saúde. Agora eu vou fazer... só mais um detalhe, né? Estou querendo abreviar um pouquinho, mas... o que nós podemos fazer com as crianças, né? Levar a um profissional, se for o caso, fazer uma consulta. Disponibilizar-se para elas, parar o que está fazendo, conversar com elas, se for necessário, sempre que for necessário, né? Orar com eles. Assistir às videoaulas. A Evangeluz tem inúmeras videoaulas que, como nós dissemos lá no início, elas são desde as crianças pequeninas até os jovens angelical. Então, assiste com a criança, conversa com ela, né? Lê com ela livros espíritas que sejam edificantes, né? Para que ela também possa estar vivendo tudo isso com um pouco mais de tranquilidade. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu fiquei muito na dúvida se eu fazia ou não. Mas eu resolvi fazer. Trabalhadores espíritas também podem ficar depressivos e pensar em morrer? Mesmo sabendo que o suicídio é o maior dos equívocos, mesmo sabendo que vai matar o corpo e que o espírito é imortal? O que vocês acham? Sim, nós somos seres humanos vulneráveis como quaisquer outros da face da Terra. Nós não somos diferentes de ninguém. Ser espíritas apenas nos responsabiliza um pouco mais em relação às coisas que acontecem, porque a quem foi dado mais, vai ser pedido mais. Mas, afora isso, nós somos iguais a todas as outras pessoas, não é? Então, quando que a gente pode ficar tão fragilizado a ponto de pensar nisso, né? Quando nós nos afastamos de nós mesmos, quando nós deixamos que a revolta, o pessimismo nos façam naufragar, não é? Nós acabamos nos ensurdecendo às vozes do bem. Aí nós adoecemos emocionalmente, mentalmente, sentimentalmente, espiritualmente e fisicamente. E o livro Fonte Viva tem um trechinho que diz assim: não te proponhas a atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam de ti quando não as combates dedicadamente. Qual o lavrador, sempre disposto a cooperar com a terra da qual precisa extrair as boas sementes. Isso quer dizer o quê? Que tudo o que nos acontece vem daqui de dentro, vem do espírito, não é? A autoobsessão, as influências espirituais negativas nascem de nós mesmos. Então, é preciso, como já foi falado milhares de vezes nessas lives, né, o autoconhecimento. Então, o que o autoconhecimento nos diz, né? Que é preciso que a gente reconheça as nossas emoções. Por que eu senti isso? Por que eu agi dessa forma, não é? Então, e a gente reconhecendo as próprias emoções, nós vamos reconhecer também os nossos valores. Nós vamos reforçar a nossa autoconfiança. Nós vamos perceber também as nossas limitações. Mas vejam, a gente vai estar mais seguro para andar. Porque a gente vai saber onde pode pisar e onde não pode. Aonde é um campo minado e aonde é um terreno firme. É bem importante, não é? E outra coisa, é muito importante valorizar os nossos aspectos positivos. Às vezes, na orientação, eu costumo falar para as pessoas fazerem um exercício à noite. Antes de dormir, ficar enumerando as qualidades que nós temos. Tem gente que, no primeiro momento, fala, não tem nenhuma. Como assim? Impossível.
Você parar, você começar a ver nas pequenas coisas, temos inúmeros pontos positivos, não é? Então, essa autoescuta amorosa, ela deve ser para nós também. Aliás, deve começar conosco. Nós devemos nos ouvir e nos escutar. A gente não consegue, às vezes, nem se ouvir, quanto mais se escutar, não é? Então, quando a gente está se sentindo mal, sentindo pessimista, por que estou agasalhando esse sentimento negativo? O que está acontecendo comigo? Se a gente começar a fazer uma retrospectiva, a gente vai perceber que teve um gatilho lá atrás que acessou esse sentimento negativo na gente. E a gente vai... Aí é mais fácil lidar, não é? E nós devemos também dar voz à nossa voz. Falar dos nossos sentimentos, falar das nossas emoções. Claro que é diferente falar de sentimento, falar de emoções, de se lamentar. Porque tem gente que só faz lamúria, não é? Ai, quando eu era mais jovem não era assim. Ai, não consigo isso. Ai, não posso sair de casa. Ai, como tá difícil. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de falar. Por exemplo, outro dia eu tive que ir à farmácia. Fui e voltei. Quando eu cheguei em casa, eu estava péssima. Porque eu percebi que ficar 3 meses trancada me deixou desconectada com o mundo lá fora. E eu estava meio perdida. Sabe quando você se sente aéreo, perdido, esquisito? Aí eu percebi que eu estava assim porque estou muito trancada aqui. Né? Mas deu uma insatisfação, deu uma irritação incrível perceber que eu estava me sentindo, olha, falando a palavra clara, bobona. Sabe quando você não sabe? Entrei na farmácia, fui perguntar para o caixa onde ficava o medicamento, sabe, umas coisas assim que não tem sentido. Por quê? A gente está tão fechado, que a gente fica perdendo essa conexão. Agora, se a gente não olha um pouquinho lá dentro e não percebe, a gente começa a ficar com a autoestima no chão. Mas por que eu estou assim? Será que eu estou piorando? Será que eu vou ter Alzheimer? Será que eu não lembro das coisas? Não é isso. Tem um motivo. E sempre tem um motivo. Às vezes a gente acha, né? Como eu achei essa vez, e outras vezes a gente vai indo na roda viva e não acha. Mas é preciso que a gente se escute amorosamente, tá? E nos permita também pequenas coisas que nos fazem bem. Nos permita parar o que está fazendo, ir lá assistir um filme, ir lá ler um livro, ir fazer uma meditação, uma comida gostosa, coisas que nos deem prazer. Faz bem, faz muito bem. Tudo isso vai nos dando condições de reconhecer que nós temos a capacidade de reverter os estados emocionais negativos. Jesus falou, né? Está no Evangelho de João, que como homens morrereis, mas nós somos deuses. E Jesus falou mais, ele falou que nós podemos fazer, os apóstolos, né? Nós também, poderiam fazer tudo o que ele fazia e muito mais. Então, vejam a nossa capacidade. Vejam quantas potencialidades existem para que a gente desenvolva, não é? E buscar apoio espiritual. Vocês devem estar pensando, agora ela não está falando coisa com coisa. Como eu vou buscar apoio espiritual agora? A Rosa falou na live dela uma coisa que me deixou, assim, muito, muito tocada. Que agora o templo não é o A Caminho da Luz, que fica na Avenida Sapopemba 648. Agora o templo é aqui dentro de cada um de nós. E a prece é o plug de conexão com Deus e com os espíritos amigos. Então, nós temos sim que usar e abusar desse recurso. Ler constantemente o Evangelho segundo o Espiritismo. Assistir às lives. Nós vemos que a maioria dos nossos trabalhadores não assiste live. Porque nós temos 844 trabalhadores catalogados no Caminho da Luz. E o número de pessoas frequentes nas lives é bem menor. Então, há muitos trabalhadores que estão desconectando da casa espírita. E essa conexão agora, o possível é assistir a live. Né?
programar-se agora já para começar a participar do estudo virtual que vai ter a partir da próxima semana. Todo trabalhador espírita vai estar inserido num grupo de estudo para poder acompanhar. E preparar-se para o sono, onde a gente é convidado para trabalhar, não é? E aquele conselho básico de Jesus, vigiar e orar, vigiar o pensamento, não é? Agora eu preciso parar, só mais uma falazinha, senão a Flavinha não vai conseguir terminar a prece. Uma pergunta, né? Por que uns têm uma resiliência com a vida, vencem todas as dificuldades e não conseguem, e não param, não querem morrer, não ficam desesperados? Porque se auto-perdoam. Então, o auto-perdão é a chave de tudo. Então, essa palavra que eu queria que ficasse ecoando na nossa mente agora, que é o auto-perdão. Vou chamar a Flavinha. Flávia, dá um oi para mim. Flávia. Flavinha. Flavinha, dá um oi para mim, meu amor. Não estou conseguindo achar ela. Não vai dar tempo. Oh, Jesus. Flávia, vou te pedir perdão. Não vai dar tempo de você fazer. Vou fazer eu, tá? 1000 perdões. Vamos agora, então, selando os nossos olhos e vamos percorrendo mentalmente todo o espaço físico do nosso lar, levando para o nosso lar uma luz intensa e uma luz radiante que vai eliminando tudo que há de negativo aqui no nosso lar. Vamos mentalizando as pessoas que estão conosco e vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, por tê-las como companheiros de jornada. Vamos mentalizando agora um facho intenso de luz radiante que vai sendo depositado no alto da nossa cabeça e vai atingindo todas as células do nosso organismo, trazendo a cada célula a saúde e o vigor e a energia necessários para que tenhamos uma vida saudável. Vamos percebendo uma projeção no nosso cérebro que vai nos trazendo condições de termos pensamentos lúcidos e saudáveis. Vamos percebendo que estamos completamente iluminados e vamos vibrar agora neste momento. Vamos vibrar pelo nosso planeta, pelo nosso país, pela nossa casa de oração e pelos nossos familiares. E vamos pedindo ainda que a água que trouxemos seja fluidificada pelos benfeitores amigos. Vamos ainda pedindo que possamos estar sempre ligados a Jesus, sempre ligados a esta casa de oração e sempre ligados à espiritualidade maior, para que possamos nos amar, nos compreender, nos respeitar, para que possamos aprender todas as lições que o Pai Maior nos concede. Que assim seja, graças a Deus. Eu vou colocar um Pai Nosso, mas eu acho que não vai dar tempo. Acho que é melhor fazer. Não vai dar tempo. Então vamos lá. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Agora e sempre, e que assim seja, graças a Deus. Flavinha, 1000 perdões, eu não consegui te achar, não tinha tempo de ficar te procurando. Você me desculpe, na próxima live eu juro que eu vou te chamar de novo para a gente fazer completo, tá bom? Beijo, beijo em todos vocês. Muito boa noite. Muito obrigada por estarem conosco.